Olá, minha gente, começamos mais um Ponto de Vista, sejam bem-vindos. Eu estou com o advogado Salvador Scarpelli, ele é especialista em execução penal. Ele vai trazer, claro, o seu ponto de vista sobre ressocialização de apenados. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Carla. Bom, acho que a gente tem que começar falando, né, que assim, o Brasil é a terceira maior população carcereira do mundo. Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, são mais de 634 mil homens presos e mais de 25 mil mulheres presas. Então, eu quero saber o seu ponto de vista. Os números são altos, né, doutor? E acho que essa questão da ressocialização é um tema importante para ser pensado e ser aplicado? Sim, Carla. A questão da ressocialização talvez seja um dos pontos centrais para a gente discutir a punição a partir da pena privativa de liberdade. A ideia de ressocialização, ela inicia juntamente com o nascimento das prisões. Isso no período iluminista, lá na Europa. E essa ideia sempre vem acompanhando a razão pela qual o Estado busca, através da segregação da liberdade de uma pessoa, puni-la. Então, o motivo principal, melhor, um dos motivos principais da pena privativa de liberdade é justamente fazer com que aquela pessoa que praticou um crime seja segregada da sociedade por um tempo, de forma a fazer com que ela retorne a essa sociedade de forma incluída, ressocializada. E aí, assim, a gente, né, o conteúdo existe já há muito tempo, mas e na prática, como isso tem funcionado? Porque a gente sabe que no Brasil os cárceres estão cada vez mais lotados, né? As cadeias, as penitenciárias cada vez mais numerosas. Então, essa ressocialização, ela está sendo aplicada como deve ou ainda não chegamos nesse ponto? Perfeito, Carla. Eu acho que quando a gente fala sobre política criminal, a gente está falando justamente como o Estado gerencia a sua punição. É basicamente a gente falar sobre o estado da arte da punição pelo Estado. É uma política pública voltada para essa área criminal. E se a gente estava dizendo, né, que a ideia de ressocialização surge basicamente com o nascimento das prisões, a gente tem que ter uma análise muito objetiva, muito assertiva e uma análise pautada na realidade para saber se de fato a pena privativa de liberdade consegue fazer com que determinada pessoa seja ressocializada. Então, para a gente começar essa nossa discussão, a gente tem que ser muito sincero e muito franco e compreender que a ideia de ressocialização é uma ideia extremamente subjetiva. Porque o que é ressocializar o indivíduo A pode não ser necessariamente a ressocialização para o indivíduo B, nem para o indivíduo C, nem para o indivíduo D. E por quê, Carla? Porque os crimes, eles possuem determinações diferentes. A pessoa que pratica um homicídio não necessariamente detém as mesmas razões da pessoa que pratica um crime de roubo, nem daquela pessoa que pratica um crime de furto, nem também, por exemplo, uma pessoa que pratica um crime contra a dignidade sexual. Ou seja, cada tipo de crime possui determinações específicas. Individualmente considerando, portanto, a pessoa, nós vamos entender que cada indivíduo vai buscar realizar crimes por razões diferentes. Então, como é que a gente pode, diante dessa diversidade de razões, querer colocá-las no mesmo saco e falar o seguinte: a partir de agora, quando você estiver segregada, nós vamos ressocializar você, a partir da sua privação da sua liberdade. Isso, para mim, não é uma coisa que funciona na prática. A gente não consegue ressocializar as pessoas a partir da sua exclusão, porque a pena privativa de liberdade nada mais é do que isso. Exclui ela temporariamente da sociedade para fazer com que ela retorne para a sociedade. E aqui, Carla, e eu quero deixar o telespectador ser muito franco com vocês, a gente tem que pensar nas vítimas também. Ninguém está desconsiderando a dor da vítima de um crime violento, tampouco a dor dos familiares dessa vítima. Mas se a gente quiser pensar política criminal de forma séria, a gente tem que entender o que está acontecendo diante de nós. Que nem a senhora falou, os dados são gigantescos da quantidade de pessoas que estão presas hoje. Mas a sensação de insegurança pública permanece. Por mais que nós sejamos hoje a terceira maior população carcerária do mundo, e por mais que nós tenhamos uma das maiores taxas de encarceramento do mundo,
a sensação de insegurança pública permanece. Ou seja, se o Estado coloca para si o objetivo de ressocializar determinadas pessoas que praticam crimes a partir da segregação da sua liberdade temporariamente falando, nós estamos falhando. Porque a sensação permanece. Então, o que está acontecendo? Porque a ideia não é punir, a gente pune. A gente pune e cada vez mais. A gente aumenta as penas dos crimes cada vez mais. Salvo engano, no começo desse ano, no final do ano passado, o crime de feminicídio ficou autônomo no artigo 221A do Código Penal. A pena mínima é 30 anos ou 20 anos e a máxima é 40. Mas mesmo assim, nós vemos inúmeros feminicídios acontecendo. Então, a gente fazer uma aposta na ressocialização a partir da segregação prisional da pessoa, eu não acho que esteja funcionando. Mas aí a gente cai num problema. Porque se a pena não tem a função de ressocializar, ela tem a função de quê? E se a gente for ver um pouco mais a fundo isso, o STF, salvo engano, em 2023 ou 2024, eu acho que é 2023, ele julgou a DPF 347. Que essa DPF, ela estava buscando analisar o estado de coisa do sistema carcerário brasileiro. E qual foi a conclusão do STF a respeito do sistema carcerário brasileiro? Que lá, naquele lugar, ocorre massivas violações de direitos fundamentais, massivas violações de direitos humanos. Ou seja, você vai pegar determinadas pessoas, colocar num lugar que nenhum direito seu fundamental vai estar sendo respeitado. Então, como que a gente consegue proporcionar a ressocialização dessas pessoas? Jogando elas num lugar que o STF chamou de estado de coisa inconstitucional. São desafios do sistema carcerário, né? Eu acho que é importante a gente citar aqui quais são esses principais desafios, pensando que deve ser considerado cada indivíduo, né? Como o senhor bem disse, cada crime, né, teve ali a sua forma de ser conduzida e cada pessoa também, porque às vezes a pessoa pode ter praticado aquele crime pela primeira vez. Sim. Em outros casos, a pessoa já passou, já foi detenta uma vez, já, né, cometeu outros crimes. Então isso também vale considerar? Será isso também um desafio do sistema carcerário? A grande pergunta de milhões, né, na criminologia é justamente identificar as razões do cometimento dos crimes. Por que a pessoa pratica crime? Por que uma pessoa pratica um crime? Mas quando a gente coloca essa lupa no indivíduo, a gente não está analisando o próprio sistema penal como um todo. Porque eu quero fazer um exercício aqui com a senhora e com o nosso telespectador. Imagine a quantidade de crimes que estão sendo praticados hoje, nesse instante agora. Quantos crimes devem estar sendo realizados hoje? Quantos crimes nos poderes, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, estão sendo praticados agora? Corrupções, prevaricações, peculatos, etc. Uma série de delitos. O Estado consegue investigar todos esses crimes? Não, ele não consegue. É humanamente impossível investigar todos esses crimes. Mas a gente é a terceira maior população carcerária do mundo. Quem são essas pessoas? Essas pessoas têm cheiro, essas pessoas têm cor, essas pessoas têm classe e essas pessoas têm lugares específicos de onde elas estão na sociedade. O que eu quero dizer com isso? Existe uma seletividade penal na hora em que nós vamos selecionar os indivíduos que praticam os crimes. Como assim selecionar os indivíduos? O Estado fica focando em determinados territórios, em determinados lugares para fazer as evidenciações dos delitos. Tanto é verdade que a maioria da população carcerária hoje é composta de pessoas negras, sejam elas negras pardas, negras pretas. A maior parcela da sociedade também não tem um ensino fundamental completo. Há baixa escolaridade e basicamente são pessoas jovens de baixa renda. Mas significa que as únicas pessoas que praticam crimes são pessoas periféricas negras? Não, não é verdade. Mas a gente focaliza a atuação estatal em determinado segmento da sociedade. E a partir disso, essas pessoas são mais propensas a serem criminalizadas. Porque se a gente pegar o dado de criminalização, ou seja, o processo de criminalização de determinadas pessoas, comparado com o indivíduo em si, a gente mudou o nosso foco. A gente tirou o nosso foco daquele indivíduo
e passamos a entender como é que o sistema é estruturado para criminalizar determinadas pessoas. Então a gente também tem que levar isso em consideração. Quem são esses sujeitos, que nem a senhora colocou agora? E por que essas pessoas são mais selecionadas do que outras? De novo, eu não acho que a gente colocar todos os infratores da lei em uma cela e falar, fique aí por 8, 5, 6, 4 anos, e quando você sair daí, você vai conseguir voltar para a sociedade de uma maneira mais reeducada, de uma forma mais integrativa com a sociedade. Eu não acho que a gente consegue realizar isso a partir da segregação dessa pessoa, principalmente considerando, como eu disse, que o STF reconheceu que o cárcere brasileiro é um lugar de massiva violações de direitos fundamentais. Você não tem banho, você não tem comida boa, você não tem absolutamente nada de bom. E eu acredito que o Estado também aos poucos esteja justamente entendendo que ele não tem a missão de ressocializar. E o que faz o Estado? Porque a Lei de Execução Penal, ela indica no seu artigo 1º, que a pena privativa de liberdade tem como uma das suas funções a harmônica integração da pessoa na sociedade. Perfeito. Como que a gente vai possibilitar essa integração harmônica daquela pessoa presa com a sociedade? A gente pode pensar em institutos de políticas públicas que vão fazer esse compasso, esse balanço de proporcionar que aquela segregação ocorra de forma que aquele indivíduo consiga retornar para a sociedade de forma mais integrada. Por exemplo, fomentando a contratação de egressos, fomentando a contratação de pessoas que estão em regime semiaberto, por exemplo. Enfim, a gente pode pensar uma série de políticas. O que vem e faz o nosso poder legislativo? Ele extingue a saída temporária. Ele extingue a saída temporária justificando que ela é uma medida que vai fomentar a prática de delitos em determinados períodos do ano, sendo que isso é mentira. Sendo que, na verdade, a grande maioria de pessoas que são beneficiadas pela saída temporária, elas cumprem a benese e retornam para o cárcere. Eles ficam num período com as suas famílias, enfim, naquele período dos festivos, e retornam. Então, a gente não vê o Estado compromissado, de fato, com essa reintegração da pessoa. Ele simplesmente pune e esquece ela lá. E veja, isso também sendo muito sincero, isso não é passar a mão na pessoa, a mão na cabeça na pessoa que praticou um delito. Essa pessoa tem que ser punida. Mas a gente também, como sociedade, temos a responsabilidade de entender como que a gente vai possibilitar essa reintegração desse sujeito. Se nós acreditamos que a pena tem como função a ressocialização, a gente tem que mirar caminhos concretos de possibilitar isso. Porque essa pessoa vai voltar para a sociedade. Como que a gente quer que ela volte? Com raiva ou reintegrada? Esse é um ponto importante também, né, doutor? Porque assim, eu já ouvi advogados comentando exatamente isso. Olha, você pega uma pessoa, um indivíduo, que ele cometeu o seu primeiro crime, ele vai preso. Ele deve ficar ali 5, 6 anos, dependendo da causa, né? Ele vai sair de lá, ele até usou um termo, claro que, né, mas assim, ele sai PhD. Uhum. Então, se a gente faz esse trabalho de ressocializar, antes ele passar esse período, a chance de você renovar esse ser humano, esse indivíduo como pessoa, para que ele possa voltar para a sociedade de uma forma melhor, acho que é mais garantido do que deixar na prisão de acordo com o que a gente tem visto por aí, né? Sim. Vai ter uma pessoa dentro do cárcere que vai querer ouvir esse sujeito que acabou de chegar. Essa pessoa é a organização criminosa. É essa pessoa que vai acolher esse sujeito. Essa pessoa vai dar espaço para ele, vai fazer com que talvez a vivência dele durante todo esse período de encarceramento seja menos penosa. Então a gente basicamente só está fomentando aquilo que nós queremos combater. A prisão provisória, ela impacta na vida desses indivíduos? Ela pode ajudar de alguma forma ou não? Em que situação entraria a prisão provisória? Para a gente entender. A prisão provisória e a prisão pena, qual que é a diferença uma da outra? Ambas são prisões. A pessoa está segregada. A única diferença de uma com relação à outra é que a prisão provisória, ela é
o aprisionamento cautelar daquele sujeito enquanto dura o processo. Basicamente, o juiz está dizendo o seguinte: fulano, a sua liberdade é uma ameaça à ordem pública, ou à instrução processual, ou à aplicação da lei penal, e por conta disso, eu vou fazer com que o senhor fique aguardando este processo preso. Você não vai aguardar esse processo em liberdade. Mas perceba, aqui não tem uma condenação definitiva. Então ele simplesmente vai aguardar o processo, o andamento processual, preso. Ao passo em que a prisão-pena é uma prisão que se dá em razão de uma condenação definitiva. Ou seja, a diferença de uma e de outra é que na primeira, a pessoa não tem uma condenação. Ela é presumida inocente, mas ela está presa. Na segunda, ela não é mais presumida inocente e ela é uma pessoa condenada ao olhar da justiça criminal. Então, se a prisão cautelar, a prisão processual, a prisão preventiva impacta na vida de um sujeito? Sim, impacta porque ele está sendo segregado da sociedade cautelarmente, sem que tenha justamente um título condenatório. Ela tem que ser tratada como inocente, porque ela é presumida inocente pela Constituição. Mas o tratamento que é dado a essa pessoa não é de inocente, mas sim de pessoa culpada. Tanto é que ela está presa sem que tenha tido um título definitivo, uma convicção definitiva sobre se ela fez ou não um determinado crime. E eu não tenho os dados aqui, mas eu sei justamente que a parcela de presos provisórios é muito alta. Ou seja, eles não foram julgados ainda perante a justiça. Exato. Mas perante os homens, ele está sendo julgado, porque Sim. ele está ali naquela condição, né? Sim, exatamente. E como que o magistrado, a magistrada, ele geralmente fundamenta uma prisão preventiva? Por exemplo, a senhora estava falando que fez o ponto de vista com relação à audiência de custódia. A audiência de custódia é a audiência que ocorre para que o juiz verifique se houve ou não uma violação policial, se os policiais praticaram um arbítrio ou não. E, em regra, nessa audiência, o juiz vai analisar se aquela pessoa que foi presa em flagrante deve permanecer presa preventivamente ou se ela vai poder aguardar esse processo em liberdade. Presa preventivamente até segunda ordem. E o magistrado geralmente justifica a prisão dessa pessoa a partir das considerações que ele faz com relação ao crime que essa pessoa supostamente cometeu. Por exemplo, no artigo 312 do Código de Processo Penal, a gente tem os requisitos da prisão preventiva, que nem eu disse: garantia da ordem pública, garantia da instrução processual e garantia da lei penal. O magistrado tem que falar, tem que indicar que a liberdade daquele sujeito vai ser justamente uma ameaça para a ordem pública. Eu te pergunto, o que é ordem pública? É algo extremamente subjetivo. Os magistrados geralmente justificam a prisão preventiva em razão das consequências que determinado delito tem para a sociedade. O tráfico, por exemplo, é um crime que assola a sociedade, fomentando a prática de outros delitos. Logo, esse sujeito pode ser primário, esse sujeito deve ficar segregado cautelarmente durante o processo. Então, não tem muito um critério. A regra não é a liberdade. A regra no Brasil é justamente a prisão. Uma prisão que ocorre desde o flagrante, que ela não é controlada na audiência de custódia de forma devida, você não preza pela liberdade da pessoa primária. Você vê o crime que ela supostamente praticou, mas você não vê o impacto do seu encarceramento para ela e para a sociedade. Porque, de novo, esse sujeito vai voltar para a sociedade. Pode ser daqui 30, 20, 10, 15 anos, mas ele vai retornar. E qual é o tipo de pessoa que nós queremos que retorne? Exatamente. E assim, eu acho que a depender do crime e da condição também, né, que ele foi pego, isso tudo vai pesar, né? Claro que pesa ali na hora da audiência, mas pesa também enquanto ele está lá dentro, né, da cadeia, como o senhor disse. Alguém vai conversar com ele, alguém vai receber esse detento. E aí, a lição que vai ser dada para ele lá dentro é o que pode trazer ofícios aqui na sociedade, né? Também, porque como a gente disse, o Estado, ele não está preocupado, de fato. O Estado, ao longo de todo esse período de tempo, apenas conseguiu desaguar
num estado de coisa inconstitucional, que nem o STF reconheceu que é o nosso sistema carcerário. O Estado, em vez de fomentar políticas públicas que vão possibilitar um bom cumprimento de pena, visando essa ressocialização, vai na contramão, extingue a saída temporária e simplesmente acaba com um instituto que existe desde, salvo engano, do período ditatorial no Brasil, não lembro agora quem foi, enfim, mas um instituto que vem justamente fomentar essa reintegração com a sociedade. A pessoa está no cárcere e aos poucos vai retornando para a sociedade, desfrutando da sua liberdade. E caso ele praticasse algum deslize quando o cumprimento da saída temporária, ele seria responsabilizado administrativamente. Ele iria sair do regime semiaberto e iria regressar para o sistema fechado. Então, o Estado me parece que está preocupado com isso. O Estado está mais preocupado em punir. A gente vai tomar uma água, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre ressocialização. Eu volto já. Olá, minha gente, voltamos com mais um ponto de vista para falar sobre ressocialização. Eu recebi hoje aqui o advogado Salvador. Salvador, conta pra gente, essa questão de ressocialização, em Campinas nós temos esse caso, né? Se eu não me engano, são ali de Hortolândia, os presos que estão ali em Hortolândia, eles vêm a Campinas, acredito que em uma parceria com a prefeitura, se eu não estiver enganada, para prestar serviços na cidade. Esse é um tipo de ressocialização? A gente pode dizer que sim. Se a gente for acreditar que as pessoas ali cortando a grama de determinados lugares, pintando a cerca ou pintando algumas coisas da cidade vai ressocializar elas, a gente pode acreditar que sim, é um instrumento de ressocialização. Mas é interessante dizer que com relação ao trabalho da pessoa presa, a Lei de Execução Penal, a LEP, ela, salvo engano, no artigo 28, ela vai dizer que o trabalho da pessoa presa é obrigatório. Só que esse sujeito que vai ficar ali num regime de, não sei, trabalhando por 6 horas, 8 horas, uma jornada normal, ele não está vinculado à CLT. Ele não é um trabalhador seletista. E as pessoas jurídicas, salvo engano, direito privado, eu não sei se o município, por exemplo, também está sujeito a isso. Ele tem direito a receber 1/3 do salário mínimo. Ele não vai ter as mesmas garantias e proteções que um trabalhador normal. E assim, essa ideia de ressocialização, a gente quer achar como ressocializar. Por exemplo, a pergunta da senhora, o trabalho é um tipo de ressocialização? Olha, eu não sei se cortar a grama vai ressocializar a pessoa ou não, sendo que ela não vai ter os mesmos direitos que um trabalhador registrado, seletista, né? Então, eu não sei se a gente vai conseguir buscar esses caminhos, porque vai ter que ter uma integração da unidade prisional, da Secretaria de Administração Penitenciária, do Estado, vamos chamar assim, com a sociedade. Porque não é só no cumprimento de pena, porque o problema para esse sujeito é depois que ele cumpre a pena, é quando ele retorna para a sociedade. Como que as pessoas vão enxergar esse egresso? Essa ressocialização, acho que ela deveria caminhar de duas formas, tanto com o preso e com a sociedade. Uhum. Porque a pessoa, enquanto ela está ali sendo punida, tudo bem, ela pode exercer um trabalho e voltar para a sociedade. Mas e aí, quando ela chega na sociedade, como a sociedade vai receber essa pessoa? Porque ela cortou a grama, será que ela melhorou? Exatamente. Porque o bordão do dia é direitos humanos para humanos direitos. Bandido bom é bandido morto. E, de novo, nós não estamos colocando a mão na cabeça das pessoas que praticam crimes. Nós só estamos querendo analisar esta situação de forma séria. Ou melhor, conversar num programa de 1 hora sobre esses assuntos de forma séria. Entendendo que mais punição não vai fazer com que a nossa sensação de insegurança pública desapareça. É entender as razões deste medo que nós temos. É entender como que nós, enquanto sociedade, conseguimos gerenciar e trabalhar esse aspecto que é a punição.
Como que a sociedade vê esse sujeito? Vê esse sujeito como esse estigmatizado, esse ex-criminoso, este vagabundo. E é muito curioso de ver que o direito penal, ele é uma faca de dois gumes. E aqui, não querendo falar sobre política, há um tempo atrás, o presidente Lula estava preso e hoje o presidente Lula está solto. Semana passada, nós verificamos que o presidente Bolsonaro virou um réu numa ação penal e o presidente Bolsonaro era uma das figuras que fomentava essa ideia de bandido bom é bandido morto. Então, é uma faca de dois gumes. Política criminal tem que ser tratada de forma séria, a partir de dados e não simplesmente dos nossos anseios por justiça. Porque nesses anseios por justiça, nós conseguimos realizar a extinção da saída temporária, que era um bom benefício para a pessoa encarcerada. Nos anseios por justiça, a gente só aumenta a pena, a gente só cria mais crimes, mas a gente não pensa na reintegração desse sujeito. A gente não consegue fomentar na sociedade uma visão mais humanista para aquela pessoa. Porque nós queremos que aquele sujeito que praticou um crime uma vez, ao retornar para a sociedade, não pratique novamente. E, de novo, não é chamar essas pessoas de vítimas da sociedade. Não é isso de forma alguma. É só entender de forma séria como nós conseguimos construir uma política criminal mais bem embasada e que nos assegure efetividade naquilo que nós vamos propor. E o que pode ser feito, pensando assim, no seu dia a dia mesmo, como advogado, nessa área que o senhor trabalha, área penal, o que poderia ser feito para considerar um bom modo de ressocialização? Porque quando a gente fala de ressocialização, como o senhor bem disse, a gente não quer passar a mão na cabeça de quem errou, não é isso, não é esconder o erro, mas sim dar uma segunda chance, né? Também acredito que essa seja uma situação que só quem conhece de perto, quem tem casos na família, que vai entender e que vai enxergar a possibilidade, a necessidade de ter a ressocialização. Sim. Bem, mas aí assim, o que pode ser bom considerando os crimes mais comuns que a gente vê? O trabalho talvez não seja a melhor oportunidade, né, para ressocialização. Terapias em grupo, de repente? Interessante isso. Talvez sim, esses projetos, esses programas que acontecem muito esporadicamente, como pequenas células assim, de iniciativas de grupos que vão até o cárcere buscando fomentar alguma ideia em determinada parcela da população carcerária. Acho que essa ideia de grupos de terapia, eu nunca tinha pensado para parar sobre isso, mas talvez seja algo interessante. O trabalho, eu talvez tenha sido um pouco duro no começo, mas eu acho que o trabalho, a depender de qual trabalho, consegue de uma certa maneira dignificar aquela pessoa também. De mostrar sim. A habilidade que ela tem de escolher aquilo que ela mais gosta, que ela tem mais afinidade. Não simplesmente impor para ela cortar a grama. É isso que eu quis dizer. É conseguir possibilitar que ela escolha aquilo que mais lhe interessa. Por exemplo, marcenaria ou construção, qualquer coisa nesse sentido. Não simplesmente impor para ela um trabalho. É isso que eu quis dizer quando eu disse com relação a cortar a grama, pintar a cerca. Perfeitamente. Até porque a gente sabe que tem muitos casos que são pessoas muito jovens, Sim. que são presas ali ao infringir a lei pela primeira vez e já são encaminhadas para uma penitenciária e a gente não sabe o que pode acontecer lá dentro, né? O senhor tem mais ou menos uma ideia, já foi falado, né? Que alguém vai receber esse detento. Então, assim, é importante essa questão da ressocialização, né? Sim. Eu acho que talvez seja interessante também a gente não focar na ideia de ressocialização. Porque eu vou ser muito franco, eu não sei, como eu já disse, se o cárcere consegue atingir esta finalidade. Se ele consegue, de fato, reeducar alguém a retornar para a sociedade de forma que ela realize determinadas normas jurídicas e sociais, porque a criminalização de pessoas segue uma outra lógica que não simplesmente a lógica do indivíduo. Como a gente disse no primeiro bloco, inúmeras pessoas estão praticando crimes nesse momento, mas só uma parcela da sociedade parece que praticam de fato esses crimes. E mais, parece que na sociedade brasileira a gente vai identificar crimes graves, crimões e crimezinhos.
Por exemplo, o crime de colarinho branco, parece que é um crimezinho, uma sonegação fiscal é um crimezinho. Eu não focaria, então, só na ressocialização. Eu focaria em medidas que vão fazer com que este encarceramento de pessoas diminuam. E como é que a gente foca nisso? A gente começa a respeitar a lei. A gente começa, de fato, a entender que a prisão preventiva, como a senhora colocou, não deve ser a regra, mas deve ser a exceção. Que a pessoa, quando pratica um crime em flagrante, por exemplo, que ela tem o direito de aguardar este processo em liberdade. E você impõe para elas medidas em que você vai conseguir, de uma certa forma, ter um controle sobre as suas atividades. Restrições de finais de semana, restrições de horário, você comparecer mensalmente no cartório para explicar suas atividades, você pode pensar na tornozeleira eletrônica, enfim. Nós temos que pensar medidas que vão justamente inibir o encarceramento em massa. E os principais responsáveis por este grande encarceramento é o Poder Judiciário e o Ministério Público, porque eles que fomentam cada vez mais a prisão preventiva e a prisão pena. É muito interessante da gente ver que o que eu quero dizer com isso, né, para se aproximar um pouco mais. Existe uma instituição no Brasil chamada Projeto Inocência, Innocence Project Brasil, que eles tinham lá no Fantástico, tinha um quadro chamado Projeto Inocência, vez e mexe eles aparecem no Fantástico. E a partir do Projeto Inocência, a gente consegue visualizar a falta de critérios do Poder Judiciário e do Ministério Público para acusar alguém e condenar alguém. A questão do reconhecimento de pessoas. O critério antes era, você pode reconhecer alguém por foto. Se você vai até a delegacia, está tendo uma investigação, você é vítima de um crime de roubo, por exemplo, e a polícia te apresenta um álbum de suspeitos, com várias fotos de vários indivíduos. E a vítima vai lá e fala assim, foi este sujeito que me assaltou. Antigamente, e até hoje, é feito isso. Essa é uma prática investigativa. Qual que é a certeza de fato de que aquela pessoa apontada no álbum de fotografias foi a pessoa que teria praticado o crime ou não? O que eu quero dizer com isso é, a falta de critérios, de suficiências probatórias, vão implicar em erros judiciários. Então a gente tem que evitar que esses erros aconteçam. A gente tem que ter um critério maior para a condenação e para o oferecimento de denúncia contra as pessoas. Nós temos que pensar como diminuir a taxa de encarceramento. Mas uma sociedade como a nossa, em que a lógica é justamente de que pessoas específicas devem morrer, é muito difícil a gente conseguir mudar isso. E assim, a gente tem um Estado que pensa ao contrário, né, do que a gente imagina, porque para ressocializar não é só punir. Exatamente. Né? Já temos muitos, né, os números são altíssimos, né, nós falamos no início do programa, então assim, deveria ter outras políticas públicas para até esvaziar, né, vamos pensar assim, esvaziar as cadeias, né. No Brasil, a taxa de reincidência criminal varia entre 32% e 42,5%. Quais são os principais fatores que levam um ex-presidiário a cometer crime novamente? Então, cara, essa é uma pergunta difícil. Porque vai ser muito diversificada, a sociedade é muito diversificada. O que leva, eu não sei. Mas o que eu posso ver é que há uma seletividade penal maior com relação a um certo grupo de pessoas. Vou dar um exemplo muito específico. A partir dos dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que a gente consegue acessar facilmente pelo site da SSP, nós vemos que a taxa de conversão de abordagens policiais em prisões em flagrante foi menor que 1% nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Menor de 1%. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso é o seguinte, a polícia militar ou a polícia civil faz um enquadro em determinada pessoa. E ela tem que fazer o enquadro em determinada pessoa porque ela vê aquele indivíduo como uma pessoa suspeita de estar ou não praticando um crime, dela estar portando ou não uma arma, de estar portando ou não um documento ilícito, enfim, um documento falso. Ela tem que ter essa suspeita fundada para ela abordar alguém. A quantidade de pessoas, ou melhor, a quantidade de conversão foi menos de 1%. O que eu quero dizer com isso? A polícia aborda indivíduos não visando
a conversão, não visando a sua fundada suspeita, a identificação de crimes, mas visando, parece que, um controle de determinada parcela da sociedade. Porque em todos esses anos que eu mencionei para a senhora, eu nunca fui abordado na rua. Por alguma razão, a polícia nunca me viu como uma pessoa suspeita da prática de um delito. Então, é um pouco mais... São sempre os mesmos grupos. São sempre os mesmos grupos, as mesmas pessoas. Então, quais são as razões delas voltarem a praticar crimes? Eu não sei, mas eu sei que o olhar do Estado sobre elas é muito maior com relação a outras pessoas. Então, isso também favorece essa criminalização, essa nova criminalização. Mas, de novo, quando a gente vai querer focar no indivíduo, a gente vai entrar num aspecto muito subjetivo. Por que uma pessoa entra para o tráfico? Por que uma pessoa quer praticar um crime de roubo, de furto? Eu não faço ideia. Talvez isso vai envolver questões estruturais de onde ela está. No Música dos Racionais, que chama Mágico de Oz, o Ed Rock fala que a pessoa se inspira em quem está mais perto e vai se fomentando essa ideia de quem está mais próximo, aquele sujeito que tem ali bens, patrimônios e tudo mais a partir do crime, por exemplo. Então é uma máquina, é uma roda, né, que vai girando e parece que não tem fim. Doutor, quais são os principais diferenciais que poderiam ser alterados, mudados, pensando no sistema carcerário do Brasil? A gente tem cadeias bastante numerosas, né, com um índice muito grande de homens presos, mulheres presas, e ao mesmo tempo que os crimes continuam acontecendo e as prisões também. Então, assim, já falamos aqui de ressocialização, pouco se acontece, né? Pouco tem sido aplicado. O que poderia ser mudado, o que poderia ser considerado, talvez até ali no primeiro ato, né? Na abordagem policial, talvez? Quando a gente fala de ressocialização, para mim, é um ato de fé, que a gente tem que colocar na política pública. Aqui a gente vai atribuir a pena privativa de liberdade. A gente espera que ocorra a ressocialização, porque se a gente tirar a ressocialização da equação, qual vai ser a função do encarceramento de pessoas? É justamente segregar elas, é simplesmente neutralizá-las, é simplesmente falar, você não tem que estar em sociedade, fique aí recebendo esta dor. É uma retribuição a partir da dor que o Estado vai impor. E esse caminho, ele não me parece que seja justificável. Não parece para mim que o Estado tem que impor uma dor a alguém. Porque se a gente for continuar caminhando por essa lógica, a gente vai desaguar em pena de morte e a gente vai desaguar em prisão perpétua. Esse caminho vai nos levar a esses dois extremos. Porque se a pena não serve para ressocializar, ela serve para quê? Porque eu quero a pena. E o que vai justificar eu querer a pena de alguém? E qual que é o limite desta pena? Então, os critérios, os ideais, eu não acho também que a pena privativa de liberdade faz com que alguém, ao saber que ela exista, não pratique determinado crime. Que isso também é uma aposta que o Estado faz. A gente aumenta a repressão para inibir a vontade criminosas nas outras pessoas. Mas eu não acho que as razões dos crimes de cada um vai simplesmente ser inibida por conta da existência de um crime que tem pena de 20 anos mínima, por exemplo. Eu não acho. Isso não vai impedir com que homens que realizam e que se reproduzem a partir de uma lógica machista vai impedir que eles batam e matam as suas companheiras, suas mulheres, enfim. Doutor, quais são os desafios para expandir o tipo de abordagem? A gente percebe também que, assim, é sempre o mesmo grupo, na maioria das vezes, abordado nas ruas, né, em situações de crimes. Existe alguma possibilidade de mudar essa abordagem? Como que essa abordagem deveria ser feita, até para que a gente não acabe sendo desleal com quem está sendo abordado, né? E muitas vezes já ouvi pessoas comentar, poxa, eu fui abordado numa situação assim, assim, e eu sei que eu fui abordado por conta da minha cor, da roupa que eu estava vestindo. E isso acaba causando na pessoa, é como se incitasse ela a
começar a andar por outros caminhos, porque ela falou, poxa, eu estou sempre sendo confundido. Então, será que uma outra abordagem da polícia, isso ajudaria nesse aspecto de preservar melhor as pessoas? Perfeito. Eu acho que a gente pode analisar essa sua pergunta a partir de dois ângulos. Com relação à atuação da polícia. Vamos usar o exemplo da polícia militar, que realiza rota ostensiva no combate ao crime. A polícia militar, ela tem que abordar alguém quando ela está diante de uma fundada suspeita da prática de crimes, que nem eu falei para a senhora. O que é uma fundada suspeita? Qual que é o conteúdo material de fundada suspeita? Ou seja, o que é suspeito? Porque não basta a polícia simplesmente dizer, eu senti uma suspeita daquela pessoa, ele estava nervoso. Não pode, mas a polícia faz isso. Tem como a gente controlar, portanto, a atuação da PM? Eu acho que mesmo existem ideias no Congresso de projetos de leis para exemplificar o artigo 240 e 244 do Código de Processo Penal, esmiuçar ele e colocar hipóteses do que seria ou não uma fundada suspeita. Porque o Código de Processo Penal ele é um pouco aberto com relação a esse termo. Se a gente não consegue controlar a atuação do PM, daquele profissional que vai abordar alguém e vai levar essa pessoa presa em flagrante se encontrar com eles drogas, por exemplo, alguém tem que controlar. A quem incumbe o controle da atuação da PM nesse exemplo nosso? Ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que realizar o controle de legalidade da atuação da polícia. E o Poder Judiciário realiza isso? Até pouco tempo atrás, não. Só que a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, começou-se a entender que para abordar alguém é necessário ter critérios que o policial militar indique quando auto de prisão em flagrante. Critérios estes não que são descobertos posteriormente à busca pessoal, mas anteriormente. Por exemplo, andar na rua com passos apressados não é suspeita de nada. Você está, por exemplo, uma pessoa num local de ponto de venda de drogas, servindo um carro, servindo um veículo em atitude típica de venda, isso é uma atitude suspeita e que legitima a polícia militar a abordar a pessoa. Então, o Poder Judiciário, a partir dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo engano é o RHC 158-850 da Bahia, começou a querer controlar melhor essa atuação da polícia, dizendo que você só vai poder abordar alguém se você demonstrar antes da abordagem o que levou você a abordar. Então, tem que ter esse controle sim, porque senão a gente vai simplesmente reproduzir essa lógica, uma lógica que seleciona e que controla grupos específicos da sociedade. E aí, pensando um pouco mais na sociedade, né, nesse tema de ressocialização, a sociedade ela pode participar de alguma forma no sentido de ressocializar? Porque ainda que não tenhamos o modelo ideal de ressocialização, quando esse detento volta para a sociedade, é preciso saber recebê-lo também, né? A sociedade, eu acredito que ela precisa estar comprometida e bem informada, né? De que forma ela deve agir diante dessa pessoa. Perfeito. Ela só não pode como deve, no meu ver. A sociedade deve participar dessa ressocialização. Os muros das prisões não deveriam existir nessa metáfora. A sociedade deve estar junto com a pessoa, porque a ideia de exclusão para incluir não vai funcionar. Tem que ser uma exclusão inclusiva de alguma maneira, ou não se deve pensar nessa exclusão. Porque a pessoa que está no cárcere, ela não está fora da sociedade. O cárcere faz parte da sociedade. Sim. É uma instituição da sociedade. Então, eu acho que justamente caminhando por este lado, a gente tem que começar a pensar as coisas. Pensar em como que a sociedade vai receber esta pessoa, não só após o seu cumprimento de pena, mas também se envolver com a sua reintegração. Para dar um exemplo, eu sou presidente da Comissão de Direito Processual Penal aqui da OAB Campinas e a gente iniciou um projeto educacional em direitos e deveres, em que mensalmente a gente vai até o Ataliba Nogueira e em 8 encontros a gente conversa com um grupo de 20 pessoas que estão no regime semiaberto sobre direito penal, processo penal, Estado, execução criminal,
falando sobre direitos e deveres. E a gente vai buscando conhecer essas pessoas, ouvir suas histórias, possibilitar ali naquelas 3 horas que a gente tem de encontro, um espaço de troca. Colocar aquele sujeito como um sujeito novamente. Ver aquele ser humano como um ser humano, a despeito do que ele tenha feito. E vá fomentando essa ideia de que ele também é uma pessoa que é dono da sua própria vida. Então a gente, enquanto sociedade civil, vai até o cárcere conversar com esses nossos alunos, né, sobre esses temas. E a gente tem a ideia de que isso possibilita, de uma certa forma, essa reintegração, como muitos já nos agradeceram por ter ido lá, falou que isso mudou muito a vida deles. A gente acha isso interessante, talvez pensar caminhos para a gente integrar a sociedade no cárcere, talvez seja uma medida a se pensar, mais do que simplesmente pensar na sua exclusão e querer a repressão dessas pessoas. Maravilha. Doutor, nós estamos caminhando para o fim do nosso programa. Qual o seu ponto de vista, suas considerações finais para este tema, né? É um tema delicado. Eu acho que a gente pode pensar no Carlos Drummond de Andrade, no livro A Rosa do Povo, tem um poema que, salvo engano, é A Morte do Leiteiro. E na Morte do Leiteiro ele fala, lá em 1945, que a legenda do dia é que bandido se mata com tiro. E no final, o sangue e o leite fizeram um terceiro tom, que foi a aurora. Maravilhoso, muito bem. Então a gente tem que pensar, só para finalizar, que a gente tem que pensar em outros caminhos para a ressocialização, que a gente tem que buscar que ela ocorra utilizando da sociedade para isso. Buscar esse convívio da sociedade com as pessoas que estão privadas da sua liberdade, de forma séria, e não simplesmente pensar que essa segregação vai levar a uma ressocialização necessariamente. Considerar, né, que são seres humanos e que merecem uma segunda chance, né? Por que não, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar seu conhecimento. Obrigado eu que agradeço. Imagina, eu agradeço vocês também que estiveram aí conosco, acompanhando o nosso programa pelas telas, e continue acompanhando a nossa programação. Tchau!